1959 foi criado o grupo separatista ETA. Nasceu com o propósito de criar o País Basco, que compreenderia boa parte do norte da Espanha e do sudoeste da França, e usou armas para isso. Em 2011, avisou que deixaria as armas e de lá para cá passou por algumas etapas para se tornar um grupo pacífico. Essa ação de desarmamento é o tema do Direitos Sem Fronteiras de hoje. A ideia de criar o País Basco é antiga, do século XIX, mas só na década de 1950 a ideia se consolidou. 10 anos depois, o ETA, sigla para Euskadi Ta Askatasuna, que quer dizer Pátria Basca e Liberdade, resolveu radicalizar e promover atentados com mais de 800 mortes. Passou a ser considerado um grupo terrorista, até que veio a alegria. Há 6 anos, anunciou que se desarmaria. Esse processo é acompanhado com desconfiança pelos governos da França e da Espanha. Estão aqui nos estúdios do Direito Sem Fronteiras para falar a respeito do tema da semana o doutor em Direito Constitucional João Costa Neto e o doutor em Segurança Internacional Marcos Degô. Antes de mais nada, agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema, que pegando um gancho da reportagem, da narração do Cristiano, é o momento da alegria. Quando você normalmente fala em desarmamento, particularmente nessa situação que levou à morte várias pessoas durante décadas, geralmente há uma expectativa nesse sentido. Só que há uma desconfiança, a alegria vai até um certo ponto por parte do governo francês e do governo espanhol particularmente. Por quê, professor? Essa desconfiança não é sem razão. O ETA, que como já foi dito antes, significa em bom português Pátria Basca e Liberdade, e tem como mote o separatismo, já anunciou em mais de 2 dezenas de oportunidades tréguas, cessar-fogos e iniciativas para promover o seu próprio desarmamento. E falhou em todas, inclusive em uma das mais recentes, em 2006, prometeu que entregaria as armas, não só não cumpriu o prometido, como realizou um atentado que matou 2 pessoas e feriu 19. O mais significativo de tudo isso é que esse cessar-fogo, ou essa ação do ETA, é uma ação absolutamente unilateral. Contrariamente a outros processos de paz, como o do IRA, na Irlanda, e até agora o das Farc, na Colômbia, não existiu nenhuma ação conjunta ou nenhum tipo de diálogo entre o grupo terrorista ou separatista, como queira, e o governo para que se obedecesse a um cronograma de desarmamento. E também importante é que, em nenhum momento, os dirigentes do ETA falaram em dissolução do grupo. O que nos indica que, se a história ensina alguma coisa, ou pelo menos a história recente do ETA, é que talvez esse desarmamento não seja tão confiável ou possa despertar tanto otimismo quanto à primeira vista poderia parecer. Eu quero aprofundar em algumas dessas questões, mas antes eu gostaria de perguntar ao professor José Costa Neto a respeito de alguns aspectos relacionados à própria questão constitucional. Especificamente, qual é o tratamento que é dado do ponto de vista legal e constitucional ao Grupo ETA, fazendo uma comparação, inclusive, até mesmo com a título de comparação com a lei de antiterrorismo, que tem sido bastante discutida até agora, inclusive, aqui no Brasil. Bem, a Espanha, ela é teoricamente um Estado unitário, mas os doutrinadores em geral costumam dizer que ela não é unitária a não ser no nome, porque de fato ela seria um quase federalismo. E é isso que o País Basco hoje, que é uma região autônoma da Espanha, essa é a realidade do País Basco hoje. Nós sabemos que historicamente o País Basco estendia-se desde o que hoje é o País Basco até Navarra e o sul da França. Mas, na verdade, o País Basco político de hoje é uma região muito restrita. O ETA começou, nós sabemos, durante a ditadura de Franco, inclusive no seu auge chegou a assassinar o primeiro-ministro de Franco em 1979, um almirante, que era o sucessor presuntivo de Franco, e a situação política do País Basco, portanto, é a de um ente político que detém muita autonomia, que tem um parlamento local, que tem poder para arrecadar tributos e enfim, tem todo tipo de liberdade política a ponto de ser comparado, por exemplo, à Escócia e a outras regiões autônomas. Não obstante,
o Partido Nacionalista Basco e também o Partido Reunir o Povo Basco ainda lutam por uma independência e, portanto, por um País Basco completamente dissociado da Espanha. Essa preocupação quanto à autonomia do País Basco não passou despercebida da Constituição Espanhola de 78, que, de fato, é o instrumento jurídico que assegura toda essa autonomia, tanto ao País Basco quanto a outras regiões com grupos étnicos minoritários, de certa forma, dissidentes, como a Catalunha e a Galícia. Há alguma semelhança para uma outra situação a respeito de um povo diferenciado dentro de uma região de fronteiras totalmente diferente daquela realidade, como, por exemplo, com relação aos curdos? É uma situação semelhante, digamos assim? É uma situação semelhante. A esse respeito, até complementando o que foi dito aqui, o País Basco talvez seja a região hoje economicamente mais dinâmica da Espanha. E é uma população extremamente homogênea. Supõe-se que apenas cerca de 8% da população possuem parentesco próximo com os espanhóis. Ou seja, as relações são muito endógenas com eles mesmos. O mesmo acontece com os curdos em relação a essa homogeneidade. Não em relação ao dinamismo econômico, mas esse amálgama de formação de um povo, uma identidade muito forte e o não relacionamento com aqueles que supostamente estão constrangendo seus caminhos. Seria possível, por exemplo, citando aqui o caso da Escócia, a realização, por exemplo, de um plebiscito para o sim ou não permanecer dentro da realidade da Espanha e talvez da França? À luz do precedente firmado pelo Tribunal Constitucional Espanhol, no caso da Catalunha, não. A Constituição Espanhola vedaria esse tipo de pretensão de secessão, de pretensão de separação daquela região da unidade espanhola. Então, isso juridicamente não teria validade, algo inclusive que é análogo ao que ocorre na Escócia, porque embora o parlamento escocês possa aprovar o plebiscito ou um referendo, isso só poderia ocorrer com a autorização do próprio parlamento do Reino Unido, que congrega todos os reinos, País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia e a própria Inglaterra. Então, do ponto de vista jurídico, a solução de fato é curiosa. E realmente, quanto ao que foi dito aqui, é interessantíssimo como o País Basco tem uma cultura própria, a ponto de a sua língua ser uma das pouquíssimas línguas isoladas no mundo. É uma das poucas línguas que não tem parentesco com nenhuma outra. Então, enquanto o indo-europeu fez surgir línguas tão diversas quanto o sânscrito, o latim, o grego e todas as línguas neolatinas, como o francês, o espanhol, o português, o euskara, que é a língua basca, é completamente independente. Então, isso robustece a pretensão basca de separação étnica e etc. Mas, do ponto de vista jurídico, é certo que, pelo que o Tribunal Constitucional Espanhol já decidiu, essa pretensão realmente não teria como vingar. Nós temos uma realidade hoje específica que é a União Europeia, que também, em tese, partiria até de um princípio de se não uma extinção, mas uma diminuição da força das fronteiras. Como a União Europeia se posiciona em relação a essa situação? Essa é uma questão bastante interessante, comporta diversas dimensões. A primeira é aquilo que se denomina de organizações terroristas e a outra, aquela que se poderia chamar de movimentos de resistência nacional. O ETA, por todo o seu passado, forma de agir, não se qualificaria como movimento de resistência nacional, porque os seus atos poderiam ser tipificados especificamente como atos de terrorismo. Eles eram direcionados para a população civil. Eram sistemáticos, eram indiscriminados, eram aleatórios, e isso configura ato de terrorismo. Então, muito dificilmente um agrupamento que reúne essas características pode tentar se transformar em um agrupamento político. E isso aconteceu em toda a história do País Basco, ultimamente com o Batasuna, que teve as suas atividades políticas proibidas. Então, conjugando-se um grupo terrorista, não de resistência nacional, partidos de atuação política proscritos, muito dificilmente essa independência seria obtida, e se fosse obtida, seria aceita pelos demais países da União Europeia. A União Europeia, inclusive, em uma oportunidade, chegou a declarar
que o ETA era de fato uma organização terrorista. O ETA, por outro lado, argumenta que, na verdade, porque bem, no direito internacional a força é em princípio proibida, salvo em legítima defesa ou por meio de autorização do Conselho de Segurança da ONU. Mas existe uma terceira e controvertida possibilidade de uso da força, que é justamente a autodeterminação dos povos. Então, o que o ETA alega é que o uso da força do qual ele faz uso seria essa outra exceção, em que, embora seja aceita por parte da doutrina, não está prevista nem no artigo 2º, nem no capítulo 7 da Carta das Nações. É possível se mensurar o índice de aprovação por parte dessa população homogênea, que é a população basca, em relação a, primeiro, a causa da independência e, segundo, a atuação do próprio ETA? É possível se mensurar isso de alguma forma? Uma aproximação, eu acredito, seriam os votos obtidos hoje pelo Partido Nacionalista Basco e pelo Partido Reunir Povo Basco. Hoje eles controlam aproximadamente 2/3, ou um pouco mais do que 2/3 do parlamento local, e são responsáveis também pela representação daquela região nas instâncias representativas na esfera central. Só que aí há um porém. Ser a favor do Partido Nacionalista Basco significa, em princípio, ser a favor da independência do País Basco, mas não por meios violentos, não por meio da luta armada, que já cessou desde 2011. Quer dizer, o ETA ele não para por acaso. Desde 2011 é que não há nenhum atentado e desde 2010 é que não se mata ninguém, porque o ETA, de fato, está enfraquecido e a luta política tem sido o caminho escolhido por aqueles partidários da independência do País Basco. Exato. Reflete esse estado agonizante do ETA o fato de que serviços de inteligência, na década de 60 e início da década de 70, estimulavam o apoio da população basca às suas atividades em níveis próximos a 50%. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco e um pouquinho mais a respeito do assunto da semana, o ETA, a organização considerada terrorista, que tem uma opção agora, apresentou-se como a opção de abandonar as armas. Será que vai dar certo? Aguarde aí, vamos continuar conversando sobre isso depois do intervalo. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. Hoje falamos sobre o desarmamento do grupo separatista basco ETA, da Espanha. Uma situação que envolve também, na verdade, a própria França, como dissemos, inclusive, no primeiro bloco. Eu gostaria de aprofundar em um aspecto específico que foi abordado pelo professor no primeiro bloco. O ETA, portanto, não é a única organização que representa os bascos em relação, inclusive, a essa reivindicação de uma independência ou mesmo de uma autonomia cada vez mais forte. Não, o ETA não é. Nós temos ao menos duas organizações legítimas. A Espanha, é até desnecessário dizer, é um país democrático, membro da União Europeia, enfim, e que, portanto, assegura a liberdade de expressão de seus cidadãos, e isso não é diferente com os cidadãos do País Basco, que têm autonomia e que, portanto, podem escolher partidos políticos que militam em favor da causa da independência. Aí entra aquela questão também, há uma parte da população basca interessaria um recrudescimento dessa questão, ou voltamos à União Europeia, ou esse quadro de coisas que tem se desenhado, mesmo que aos trancos e barrancos, de uma certa forma, com o Brexit, por exemplo, isso na verdade, haveria uma certa acomodação também em relação à situação presente. Nas décadas de 60 e 70, esse suporte popular às ações do ETA margeavam aí os 50%. Hoje, as estimativas é que sejam inferiores a 20%. Ainda é um número bastante alto se nós considerarmos que a população do País Basco é da ordem de 3 milhões. Uma coisa é você ser simpatizante de uma causa. Outra coisa é você mostrar realmente a disposição em se engajar em atividades de natureza insurgente, subversiva ou terrorista. Mas o que me causa uma certa surpresa, na verdade não é surpresa, mas o que me salta aos olhos é que este desarmamento não envolveu todo o estoque estimado de armas do ETA. Apenas em um assalto que teve em uma província francesa, não me recordo o nome agora, foram roubados mais de 4 milhões de explosivos. E esse desarmamento agora devolveram, digamos assim, apenas 3 milhões de explosivos. Então, ainda existe muita coisa estocada. O nacionalismo é um sentimento que não morre facilmente. O nacionalismo é entendido como a busca
pelo desenvolvimento, como a superação das adversidades. E por mais que hoje o País Basco seja uma província economicamente muito dinâmica, ainda existem aqueles que acham que a luta política vale a perda de certo dinamismo econômico. E é interessante que essas pessoas, que o ETA em si, contraria claramente vários tratados internacionais no âmbito, por exemplo, das Nações Unidas. Só no âmbito das Nações Unidas são 11 tratados que visam a proscrever e vedar todo tipo de terrorismo, desde o financiamento, a um tratado interessantíssimo, do qual o Brasil é signatário, e também, enfim, há até um tratado curioso que surgiu por causa do Brasil. Uma das convenções antiterrorismo das Nações Unidas é justamente para proteger embaixadores e agentes diplomáticos. E ela foi aberta às ratificações em 73, logo depois dos 4 sequestros durante a ditadura militar no Brasil, do embaixador americano, que é o mais famoso, e também de um cônsul japonês e dos embaixadores alemão e suíço. Exato. Então, todo esse arcabouço jurídico internacional claramente se aplica ao ETA e, portanto, é obrigação de todo o país, por exemplo, bloquear os seus ativos financeiros, impedir o seu acesso a armamentos e assim por diante. É uma obrigação de direito internacional. Olha, ao longo de meio século de atentados, são pelo menos 829 pessoas computadas como vítimas em relação aos atentados, famosos atentados, particularmente na década de 70, pela organização separatista basca. Isso criaria também uma questão a ser discutida, a exemplo do que aconteceu no caso da Colômbia também, que como ficam essas questões? Elas ficam no passado, há uma anistia, isso também seria um entrave a ser discutido eventualmente. Exatamente. Existem grupos de associações de familiares de vítimas do terrorismo que são frontalmente contrários a qualquer tipo de negociação que implique perdão a esse grupo. Isso aí casa muito bem com a atual política do PP, que é o partido do primeiro-ministro Mariano Rajoy, de não negociar com terroristas. Ele tem até uma frase clássica de sua campanha eleitoral que disse que com os terroristas se lhes aplica a lei e ponto. Então, essa tentativa, como mencionada antes, de tentar lavar o passado, pode cair bem como uma estratégia de marketing para que eles consigam tentar flexibilizar o governo na questão dos presos. São 342 presos, 350 presos, grande parte deles na Espanha. Mas a depender dessas associações de vítimas, de parentes de vítimas e do governo, não vai ser assim tão fácil. E também no Brasil ter-se-ia um cenário semelhante, ou seja, como foi dito no primeiro bloco, nós temos a lei antiterrorismo, que é de 2016, aprovada na época da Copa do Mundo, justamente para que o Brasil adequasse seu ordenamento jurídico interno às obrigações de direito internacional previstas em tratados dos quais o Brasil já é signatário. E, de acordo com essa lei, uma mera leitura já permite identificar que o ETA se enquadraria nos dispositivos da lei e o que, portanto, significa que também aqueles que optaram pela luta armada nos moldes do ETA seriam considerados criminosos no Brasil. Uma questão que até chegamos a falar rapidamente, o professor até chegou a abordar isso no primeiro bloco, mas que acaba sendo um pouco inevitável, exatamente a comparação de tentativas, algumas com sucesso, de desarmamento de grupos semelhantes, que é o caso, por exemplo, do IRA, que se transformou, já tinha um braço político, o Sinn Féin, e acabou tendo sucesso nesse seu processo de desarmamento. Por que são processos diferentes? Simplesmente, ou talvez essa seja a principal razão, o governo exige a dissolução completa do grupo, como aconteceu com o IRA. E o ETA, talvez até por causa desse seu passado de prometer e não entregar, se recusa a se desmobilizar. Isso também porque sabe que existem, como foi mencionado, outras instituições que detêm a legitimidade para tentar salvaguardar os interesses do povo basco. Mas essa é uma pré-condição do governo. Qualquer tentativa de negociação, qualquer cronograma de desarmamento oficial só vai acontecer se incluir a dissolução do grupo. Sem isso, não há conversa.
Por que falamos mais da Espanha quando falamos do ETA? Porque, afinal, inclui também uma parte da França, mas as ações relacionadas àquele país, elas são, pelo menos, muito menos citadas na própria mídia internacional. Por quê? Bem, o ETA, o País Basco cultural e não político que hoje existe, fica, sobretudo, na parte do atual País Basco político e na região de Navarra. E a parte do sul da França, ela fica nos Pirineus, uma parte montanhosa de menos expressão política e cultural e muito menor. Então, o País Basco, imagino até por questões populacionais, políticas, optou por concentrar a sua força ali, que é de fato o berço da cultura basca. Exato. E eu acrescentaria a isso o fato de que a França tem uma tradição muito maior, digamos assim, muito mais tradicional e respeitável, de enfrentamento a ameaças terroristas do que a própria Espanha. Então, talvez na percepção dos terroristas seja menos difícil empreender ações nessas 4 províncias do nordeste da Espanha do que nas 3 do sudeste da França. Há cidades muito importantes que se localizam exatamente naquela região, Bilbao, por exemplo. Exato. A própria capital da província basca também se situa nessa relevância. Mas aí vem a seguinte questão. Isso faz com que, na verdade, se torne mais difícil, particularmente para o governo espanhol, como falamos, admitir essa possibilidade de negociação e uma independência justamente de uma fatia econômica bastante consistente. Isso é um elemento de dificuldade. Sem dúvida, é uma variável que tem que ser forçosamente considerada, porque você não pode privar um país da região economicamente mais dinâmica. E uma região que também, em termos de rota de comércio, é muito importante, porque fica mais próxima dos grandes centros, como do porto de Roterdã, por exemplo, que é o principal porto europeu. Então, se desfazer dessa região equivale a você perder aí aproximadamente 1/4 do PIB do país. Seria uma perda econômica muito grande. Claro que um basco a favor da independência diria sim, mas isso é problema dos espanhóis. A independência é um direito meu, nós somos um povo autônomo, uma nação que não se identifica com a Espanha e as nossas riquezas têm que ser nossas e não do governo central espanhol, que embora seja um governo central, eu volto a dizer, já garante um altíssimo grau de autonomia, inclusive análogo ao que um Estado, ou até mais em alguns casos, do que um Estado brasileiro teria. Exatamente. Quer dizer, o País Basco não pode haver méritos no pleito de independência, mas que hoje, de fato, o País Basco goza de bastante autonomia, isso é um fato. Isso é fato. Há possibilidades de novos atentados de acordo com o desenvolvimento dessas negociações, a partir de um determinado ponto? Eu vejo que, no curto prazo, é muito difícil que aconteçam atentados em vista dessa estratégia do ETA de tentar, de alguma forma, limpar o seu passado e tentar começar a agir mais como um ator político. Mas, repito, em vista do histórico do grupo, de prometer tréguas e descumprir, então eu não diria que é alguma coisa absolutamente improvável. Professor? Eu penso que, de fato, eu concordo plenamente, é importante ressaltar justamente isso, ou seja, é improvável que isso ocorra porque o ETA já não promove um atentado desde 2011. Mas a palavra do ETA já não é digna de confiança, porque em 89, em 96, em 98 e 2006, o ETA declarou cessar-fogo e descumpriu. Mas desde 2011, a última declaração, que seria a declaração definitiva de cessar-fogo, nós não tivemos mais um atentado. Então, provavelmente por ausência de força, é que o ETA não promove mais nenhum atentado. Bem, o Direito Sem Fronteiras de hoje ele vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer muito ao doutor em Direito Constitucional João Costa Neto e o doutor em Segurança Internacional Marcos Degô pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça. E eu convido você a acessar o nosso site tvjustiça.jus.br. Você também pode entrar em contato com o programa. Mande um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a próxima. Tchau.